Voltamos aí, gente. Como eu disse antes, vocês viram aqui? Então, em alguns lugares, o que, que os pesquisadores têm feito? Eles capturam esses morcegos, medem lá a quantidade de vírus, né, que está circulando aqui nessa população e, dependendo da situação, o que, que eles fazem? Faz essa remoção dos cavalos aqui, né? Então, é, essa prevenção é muito melhor do que você remediar depois, né? Continuando caminhando, vamos chegar agora aqui no que a gente queria falar mesmo, que são os coronavírus. Ó. Esse artigo aqui é bem interessante. Ó. Origem e evolução dos coronaviroses patogênicas. É um artigo recente. Né? Aqui no artigo tem esse desenhozinho bacana aqui do coronavírus, com a coroa, né, que dá o nome à família, Coronaviridae, certo? E aqui ele coloca todos os coronavírus que já atingiram o ser humano. Tá? Então você tem dois aqui bastante graves, ó, aqui esse vermelho aqui é que tem sintomas severos, e tem 4 aqui que tem sintoma mais brando, certo? E tem um aqui que afetou severamente porco, mas a gente ainda não sabe direito como é que foi com o ser humano, mas se aconteceu foi sintomas brandos, tá? Então, vamos olhar o padrão dessas coronaviroses aqui. Nós vamos ver que aqui, ó, 5 delas são de morcego e 2 tiveram origem em roedor, né? Então, as de morcego, você vê, ó, essa primeira eles não descobriram não é que tem que ter, que às vezes não tem, né? Essa aqui, por exemplo, foi de morcego para lhama, tá? E aqui as mais conhecidas, por exemplo, o SARS coronavírus, o primeiro SARS, né? Que esse agora que a gente está enfrentando é o SARS coronavírus 2, né? As pesquisas ainda não tem a conclusão 100%, mas já a maioria dos autores consideram que a civeta, esse bichinho aqui, ó, ele está envolvido na transmissão. A civeta, ela é um viverrídeo, né? Um viverrídeo é um mangusto, né? Imagina, é mais parecido com um furãozinho, né? E ele é um bicho bem interessante no seguinte sentido. Ele é um bicho ameaçado porque ele é capturado e colocado em gaiolas para comer café. Olha o café aqui, ó. Então eles comem esse café, comem os grãos e defecam o grão ainda, né? Vocês estão vendo ele ainda não torrado e defecam esse grão. Aí dizem que esse é o café de civeta, um dos melhores cafés que existe, caríssimo. Bom, por causa dessa, né, gracinha, vamos falar assim, esse animal ele é severamente caçado, né, e as pessoas capturam eles e deixam eles aprisionados para fazer isso aqui, né? Então, o que eles viram aqui? Que na SARS coronavírus provavelmente houve a transmissão do morcego frugívoro para civeta, que vocês veem que é bastante fácil de acontecer. Olha aqui, ó, no ambiente silvestre, o morcego arrancando as frutas das árvores, todo mundo já viu o morcego frugívoro deixar pedaço de fruta por aí, né? Na cidade a gente vê isso. Então imagina um morcego arrancando frutos, aqueles frutos com saliva do morcego cheio de partículas de vírus. A civeta comeu aqueles frutos com vírus, se infectou, né? Então a população de civeta ficou infectada. Esse vírus, como é de DNA, RNA na verdade, ele recombina muito, então houve muitas mutações, foi diferenciando até se formar o SARS coronavírus. No caso do MERS, foi dromedário, né? Aconteceu no Oriente Médio, né? E foi vírus dromedário e dromedário ser humano, né? Então vocês estão vendo que geralmente você vai ter o morcego como reservatório e um hospedeiro ponte, mas isso não é obrigatório, né? Bom, agora a gente vem na situação atual, né, que é o SARS coronavírus 2, né? Então, aí o pessoal começou a estudar. Na verdade, essa região da China, ela é uma região
muito estudada por morcego e vírus. Por quê? Porque o SARS-1 surgiu aqui também, nessa mesma região, né? Então, os pesquisadores chineses estão estudando há anos, inclusive com grande colaboração com pesquisadores do CDC dos Estados Unidos, né? Então, eles têm um banco de vírus lá gigante. Por isso que esse tipo de estudo que eu vou mostrar aqui consegue ser feito com tanta rapidez, né? E por isso, talvez, a gente vá ter vacina, né? Mais rápido, né? Mais rápido, mas assim, né? Mais rápido no tempo de vacina, né? Talvez em um ano a gente já tenha uma vacina aí. Ou talvez um pouquinho menos, mas né, acho que uma boa previsão seria um ano, né? Testes diagnósticos, isso tudo pode sair mais rápido, porque já existe um banco de coronavírus gigante de morcego feito por pesquisadores chineses lá, né? Então, nesse artigo aqui, o que os pesquisadores fizeram? Fizeram a filogenia do vírus, retirado de pangolim e dos morcegos e de outros animais. O que eles viram? Que esse morcego aqui, o Rhinophilus affinis, ele provavelmente é o hospedeiro primitivo do vírus, isso aí acho que não resta muita dúvida, né? E esse vírus também estaria muito próximo filogeneticamente do coronavírus encontrado no pangolim. Então o que pode ter acontecido? Você pode ter o morcego infectando o pangolim e depois a infecção do pangolim para o ser humano, né? Ou o morcego infectando os dois, né? Isso aí a gente ainda não sabe, mas a gente sabe que o sistema vai ser mais ou menos esse. E o pangolim, né? Que eu falei da civeta do caso do café. E o pangolim? O pangolim é esse bicho aqui, ó. Ele é um tamanduá, ele é um bicho que seria um tamanduá deles, que ele tem aquela língua comprida igual do tamanduá e come insetos, né, formiga. Mas ele tem a garra, tá vendo as garronas igual do tamanduá, ó? E aí ele tem umas escamas, o pelo dele é fundido em escamas. E na China, na medicina chinesa, essas escamas têm muito valor, a escama de pangolim. Então ele é um dos bichos que mais sofre com o tráfico ilegal de animais, né? Então, no que esse pessoal mata o pangolim para arrancar as escamas, eles entram em contato com o SARS coronavírus. Então, ou aconteceu isso, ou foi alguém que comeu alguma coisa contaminada com fezes ou saliva de morcego, né? Aquela história de comer sopa de morcego lá no mercado isso aí já ficou para trás, gente, né? Ninguém mais está pensando nisso, né? Muito menos que é um vírus criado em laboratório, não tem nada disso, né? Existe uma longa lista de bibliografia de estudos de coronavírus na China, né? Tem um estudo muito legal onde eles ficaram 5 anos estudando uma caverna, estudaram uma espécie de morcego dessa caverna lá, duas espécies, né? Eles acharam lá 11 novos coronavírus só nessa caverna, né? E os coronavírus, eles recombinam entre eles. Então é uma coisa realmente muito difícil de controlar, né? O que nós vamos fazer daqui para frente? Passada a pandemia, quais são prioridades de pesquisa? Nós íamos para o campo e investigar isso aqui, né? Investigar esses vírus de morcego e dos outros mamíferos. Fazer o projeto Viroma, né? Então, para a gente conhecer todos os vírus, né? E já começar a trabalhar com eles antes. Já ver os que podem emergir, que tem receptores que ligam em células humanas, né? Aí a gente vê, esse vírus aqui é de morcego, mas ele consegue ligar aqui com célula humana. O que eu vou fazer? Eu já vou começar a preparar vacina para esse vírus antes dele virar doença. Estão entendendo? Então acho que nós vamos por aí. A minha ideia é que saída da pandemia isso vai ser uma coisa muito forte, né? Um outro estudo feito por pesquisadores da EcoHealth Alliance, que eles fizeram? Pegaram uma espécie de morcego e ficaram estudando ela o tempo todo. O que eles queriam saber? Queriam saber todas as viroses que eles têm desse morcego. E aí fizeram uma modelagem também para extrapolar isso.
Então o que eles viram? A média de viroses, de diversidade de vírus que você pode achar no morcego é de 58 vírus. Né? 58 vírus diferentes, na população de morcego, certo? Então cada espécie vai ter 58 vírus, né? Nós aqui no Brasil nós temos 182 espécies de morcego, né? Então imagina a diversidade de vírus que a gente tem aqui e que a gente não conhece, pouquíssimos. Só 39 espécies de morcego do Brasil já foram mostradas por vírus. 180, só 39 já foram mostrados por vírus. Então nós, principalmente nós biólogos, junto com veterinários, equipes, né, multidisciplinares, nós temos esse desafio aí pós-pandemia, né? Trabalhar esses vírus para que, surgindo novas pandemias, ou a gente evite que elas surjam, ou a gente já tenha ferramentas para combater antes delas surgir. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, vocês me falam aí, tá? O exercício, dessa vez, eu não consegui achar nada de vírus essa relação que eu falei aqui de reservatório e vírus com spillover, né, em português. Mas achei um artigo bem legal de Chagas que ele exemplifica bem, né? As pessoas que caçam animais silvestres, elas estão expostas a chagas? Que tipo de animais silvestres que são caçados normalmente no Brasil e que podem infectar as pessoas com doenças chagas? Então, é isso aí que eu fiz, esse exercício que eu vou passar para vocês, né? E bem facinho de fazer, para a gente fazer uma extrapolação aí e pensar um pouco nesses assuntos, beleza? Só para vocês entenderem que os biólogos são muito importantes aí nessa coisa de doenças emergentes, viu? Um abração para todo mundo, fiquem seguros em casa.